Mas olha só, tá no ESPN.com.br, ó. Cruzeiro encaminha a rescisão de contrato com o Dudu. Fala, massa atleticana! Sexta-feira agitadíssima. Temos notícias aí que Dudu, ele mesmo, tá rescindindo o contrato com o Cruzeiro. Pode pintar no galão da massa. O que você acha disso? Comenta aqui nos comentários. Nós vamos acompanhar as últimas notícias aqui com a imprensa esportiva, trazendo para vocês aqui um corte do Sport Center da ESPN. Na sequência, temos um trecho dos donos da bola Minas com mais informações sobre a saída de Dudu do Cruzeiro e uma possível chegada ao galão. Cuca já conta com reforço, beleza? Vamos pro corte. Convidando a você que é torcedor, que ainda não se inscreveu neste canal, confira o botão abaixo. Se não tiver inscrito, considere se inscrever, deixa o like e vamos pro corte, meus. Mas olha só, tá no ESPN.com.br, ó. Cruzeiro encaminha a rescisão de contrato com o Dudu. A matéria do Francisco de Laurenti. O Cruzeiro encaminhou então nessa sexta-feira a rescisão do contrato. O contrato ia até 2027. O acordo entre as partes ainda não foi assinado, mas avançou nas últimas horas e deve ser formalizado em breve, Marra. É uma outra questão que envolve, então, um salário alto e uma polêmica lá no Cruzeiro. Duas coisas fortes aí, né? Uma é o Cruzeiro fazendo uma mudança de rota e valorizando a palavra do seu treinador. Isso costuma ser bom. Para o grupo olhar para o treinador e enxergar nele uma liderança capaz de uma mudança tão forte assim. O salário do Dudu não era um salário baixo e era um contrato longo. Então estamos todos com o Leonardo Jardim. Esse é o recado, né? O custo disso, sim, tem um custo financeiro, mas o custo disso é um jogador que poderia ser um ídolo, está saindo e estamos com o treinador. O outro é a questão do Dudu. O Dudu, ele já vinha na reta final dele do Palmeiras buscando espaço e tendo dificuldade. No Cruzeiro ele buscava espaço e tinha dificuldade. E agora ele tem que acertar o caminho, né? Porque senão, assim... porque já é o segundo clube que ele sai com esse problema. E você começa a puxar na memória, né? Qual foi a outra grande sequência de grandes jogos? O Dudu, para mim, entra nesse caso que eu estava falando anteriormente de ter que repensar em relação a fazer uma autocrítica ali, ele com o staff dele, em relação à posição em campo. O Dudu já não é mais aquele cara explosivo de arranque que jogava aberto, como eu acabei de citar, aberto pelo lado esquerdo, que sairia driblando todo mundo na ponta esquerda. Eu acho que o Dudu, já aproveitando que alguns times estão fazendo esse movimento, pegar algum time que joga com dois atacantes para ele ser o cara atrás do centroavante. Eu acho que ele renderia muito mais próximo ao gol, sim, sem ter essa questão de, por exemplo, marcar o lateral, voltar correndo tanto tempo, ou pegar a bola na linha lateral para ter que sair enfileirando todo mundo. Eu acho que o Dudu é um desses casos, né, que tinha que repensar ali, fazer uma autocrítica e ver se existe essa possibilidade. Não é mudança drástica do jeito que o Dudu joga. Até porque ele já jogou até por dentro. Exatamente, né? É só questão dele jogar um pouco mais por dentro, e aí para mim seria melhor aproveitar, e os números poderiam até ser melhores. O problema é que eu segundo em um breve, né, em menos de 6 meses... Palmeiras e Cruzeiro. Em dois lugares, Torcida do Cruzeiro bem feliz com o Dudu. O Dudu surge no Cruzeiro, ele surge... Cruzeiro. E surge no Cruzeiro, exatamente. Com Edu então, Lima. Os dois lugares que ele tinha carinho. Ele era ídolo, sem comentários no Palmeiras, e sai da forma que saiu, e tinha um carinho de ser cria lá no Cruzeiro também. E onde vocês acham que encaixa agora o Dudu? O cara do tamanho dele, eu não sei a questão do salário, porque agora também tem uma conversa até de Atlético, não tem, Marra? Tem conversa de Atlético e tem conversa de Grêmio, né? Não sei o que vem pela frente aí, né? Não acho que ali seja a maior carência do Atlético hoje no elenco. Tinha até muito, só que é porque alguns se machucaram, né? Júnior Santos se machucou e tudo mais, mas atacantes contratou a beça. Mas é que não tem volante, né? Exatamente. Mas pode ser uma situação de ocasião, né? Agora, de ocasião, com salário alto do No Grêmio ele já passou pelo Grêmio. Ele é muito próximo ao Filipão, que tá lá. Sim. Pode ser. Pode ser uma... Ver o que vem pela frente. Mas é outro time que no momento está com dificuldade no setor ofensivo, né? Uma foto que viralizou esses dias do André Cury com o Paulo Brax, que hoje é diretor do Atlético, né? Claro que o André Cury pode ter falado de 500 outros jogadores. Trabalha com vários. Mas tem essa questão dele mudar, então, de clube em Minas, né? Bom, por outro lado... Te preocupa, honestamente, te preocupa
que o Dudu, que foi problema desde o primeiro contato para a volta até agora, que isso possa levar algum tipo já que o Valu citou a maçã podre que contamina, algum tipo de problema para o elenco do Atlético ou não? Boa tarde, Everton, amigos de casa. Me preocupa muito, porque o histórico do Dudu, desde o Palmeiras, já me incomodava. A vinda para o Cruzeiro, onde ele foi bem recebido, né? Fizeram uma festa no Mineirão, ele e o Gabigol seriam a salvação, os grandes nomes do Cruzeiro. E aí, esse final que a gente está tendo aqui, através dessa notícia que você está trazendo, eu acho que me preocupa. Até porque, hoje, eu não acho que o principal problema do Atlético seja no ataque. Para mim, o problema principal do Atlético é no seu setor defensivo, é no seu meio de campo, é um time que precisa ter mais competitividade, principalmente no meio. Eu acho que o Atlético ainda tem um Júnior Santos para estrear, que ainda não estreou. Claro que precisa de contratar um atacante, precisa de um centroavante, mas precisa de volante, de zagueiro, e eu acho que é um investimento muito alto, salarialmente dizendo, para o Dudu. Como eu acho que o que se gastou para o Júnior Santos também é alto, para o que se gastou para o Rony é alto. O que a gente precisa destacar é que até os jogadores do Atlético querem. É porque é o seguinte, como ontem o Thiago Fernandes disse aqui... O Cuca quer pra cacete. O Siga, tudo que o Cuca quer, o Siga barra. Eu não sei se o Siga vai barrar isso, então, assim, mas os jogadores do Atlético querem ele lá, já ligaram. Ó, eu não sei se Siga barrar, eu contrataria amanhã. Eu não sei se procede a informação. O novo Palmeiras, Scarpa, eu não sei se procede a informação, mas recebi agora no meu ponto aqui do André, que até o Hulk ligou pra ele. Então ótimo, então aqui, que tudo mas bem. Mas o Breno Galante da Band Minas não tá querendo. Mas tem opinião. Ele garante que não. A minha única... Sexta-feira aí é difícil. Gênio. Gênio. Desculpa. Mas ainda bem que é só na sexta. Desculpa, feriado emendou. O Breno Galante e o Everton Guimarães acham que não deve contratar. Baixou o pé do Cebolinha. Galante. Distorce as coisas que eu falo, não. Até o distorce. Não distorce. Thiago, hoje tá difícil. Deixa eu só não distorce as coisas que eu falo, não. Eu questiono valores, irmão. Não questiono qualidade do jogador. Agora eu tenho dois questionamentos. Os valores e o comportamento. Porque se for para ir pro Atlético, para causar isso que tá causando no Cruzeiro, aí, bicho, aí o Atlético de fato não precisa. Ô, Thiago, eu confio plenamente no que o Cuca quer pro time do Atlético. Ele trouxe jogadores que têm ido muito bem. A minha única preocupação é alinhar o discurso do que a diretoria passa e do que a gente está vendo aí agora. Deixa eu acabar de falar, meu cara. Calma. Você tem que ter um pouquinho mais de ansiedade. A gente tem que acabar aqui. Engraçado, quando a gente interrompe, senão o pessoal faz o corte e coloca numa roubada. Quando a gente interrompe, você não é mal educado desse jeito, mas é porque é hierarquia, né, meu cara? Entendi. Ele é o chefe, você não. Chefe o cacete, mano. Chefe é o Murilo. Que é isso, rapaz? Aí, vou até parar aqui, vamos tirar o Se você quiser peitar, nós vamos. Eu topo. Eu topo pra parada. Vamos nós dois. Eu topo pra parada. Se quiser peitar. Vamos nós dois. O último que peitou aqui vazou. Quem foi o último? Não posso falar. Mas só sei que não tá aqui, né? Só te falo que ele não tá aqui. É o Elton Novaes que não Posso concluir? Vai, Minha única preocupação é alinhar o discurso da diretoria do Atlético com o que a gente tá vendo. Porque se fala que, não tem dinheiro para poder investir alto, você trazer um Dudu com um salário de incoerente, 1.800 é um salário alto. Isso eu penso. Até porque não é um jogador que você vai falar assim, vai chegar e vai resolver o problema do Atlético? Vamos pegar o histórico dele no Cruzeiro. Ele resolveu o problema do Cruzeiro? Eu acho que não. Pode resolver o problema do Atlético? O problema do Atlético é uma junção de coisas. Eu só preocupo vai trazer o Dudu? Beleza. Então garante pra torcida que vai vir o Dudu, que vai vir um zagueiro, que vai vir um volante e um outro atacante. Dá essa garantia que tem o meu aval. Posso falar, Breno? Tem o meu aval aqui total. Se a diretoria confirmar que vai trazer todos os reforços que é necessário, o que não dá é depois vir e falar assim, veio o Dudu. não temos dinheiro para contratar um fulano. Deixa eu te falar um negócio. Porque a necessidade é iminente, tá, gente? Precisa de um zagueiro? Precisa de um volante, o meio de campo tá fraco. Aí eu vou trazer o Dudu. Só ataque não resolve jogo. O principal é você não tomar gol. Não tomou gol? Aí você vai lá e marca. Você tem Hulk, você tem Coelho, você tem Rony e tem que cobrar uma melhoria deles no ataque. Eles têm que render mais. O Júnior Santos veio aí por uma nota e até agora não estreou. Então eu só tô querendo colocar aqui algumas prioridades. Thiago, é um baita jogador do Dudu? Mas no momento eu não sei se seria o adequado pela questão financeira do Atlético que a diretoria tanto coloca. Peraí que você vai falar, Elton Novaes, só dá uma segurada que eu preciso dar um... Seria titular no Atlético, Dudu? Eu acho que sim. No lugar de quem? Essa é a grande pergunta. É porque você tira o Coelho do time hoje. É a mesma história do Cruzeiro com o Wanderson. É a mesma história do Cruzeiro com o Wanderson. Esse time não marca. Esse time não marca ver o futebol tocar a bola nos pés. Isso é loucura, Thiago. Ô Everton, é a mesma discussão do Cruzeiro quando ele perdeu a posição pro Wanderson. No caso, o Coelho no Atlético. O Dudu
não entrega sem a bola. E futebol não se joga só com a bola nos pés. Então, Dudu, no Atlético, seria reserva. A não ser uma ótima opção para o banco que não tem hoje. A não ser que o Atlético esteja preparando as contratações, se bem que o cara que comanda o Siga está de férias, né, Thiago? Está de férias. Né, cara? Mas tudo indica que o Atlético esteja preparando, quer dizer, tudo indica não, né? Só se justifica se o Atlético estiver preparando pelo menos 2 grandíssimas contratações para o meio-campo. Sabe? Um primeiro volante e um segundo volante, assim, altíssimo nível. O Ilharão é altíssimo nível. Para justificar. Dudu Porque senão não justifica. Dudu não pode ser prioridade outra no Atlético. Coisa, não, mas a gente estava louco procurando um meia que joga pela direita. Ele não é um meia que joga pela direita. Talvez no Atlético ele possa jogar por dentro. Não sei. Não vai ser boa ideia. Agora, quem vai marcar nesse time? Não vai ser boa ideia. Não é a prioridade. Quando o Diniz tentou trazer o Dudu um pouco pro centro... A gente tem que parar com esse papo de achar que o Dudu é prioridade. O Breno e o Luciano estão falando isso, mas não é isso. É oportunidade de mercado, gente. O Dudu tá ficando livre. Eu falei que não é prioridade. O Atlético, se buscar isso... Está muito bem financeiramente para bancar um... Então, mas em momento algum o Atlético trata o Dudu como prioridade. A questão é, o Atlético busca o Dudu como uma oportunidade de mercado. O Atlético pensa no nome do Dudu como uma oportunidade. Um jogador que o treinador gosta e ficou livre. Beleza. A gente está... Você acha que está tudo bem nesse caso? Custo-benefício. Mas não está chegando claro, tem que analisar o chegando, é só que tá de graça. Não é só porque não vai pagar de graça do Cruzeiro. Mas assim, eu falo isso só porque chega de constantemente, graça. é verdade. Desde que os clubes viraram SAF, a grana que se paga ou que deixa de pagar, deixa de ser um problema meu. Vira notícia, ó. Tiago. Não é que você salve, mas não é que você tem que se preocupar, Thiago, não é isso. Não é perder noite de sono com isso. É que quando você olha para tudo... Se não pagar a dívida, vai pro CPF dos caras que são donos. Tudo bem, meu irmão, tudo bem, legal. Só que nós estamos falando o seguinte, a minha preocupação, quando eu falo do Atlético do Cruzeiro, a minha preocupação não é com o clube, com os donos dos clubes. É com quem está do lado de cá torcendo e quem é a razão da existência dos clubes. Então, quando eu falo assim, eu não tô nem aí, a tendência é de que a dívida só aumente, o senhor não controla, mas fica no cargo, aí fala que tem que vender, aí o outro fala que tem que comprar, aí dentro de campo, essa loucura aí, você tá vendo o que está acontecendo? Espera aí que eu não terminei meu raciocínio. Você não deixa eu falar? Você não deixa eu falar? Não, senhor. Você colocou um ponto aí e eu peguei a fala de cá. Aí fica difícil, sabe por quê? Primeiro, os discursos, eles não se encaixam. Segundo, os discursos de quem cuida do futebol no Atlético não se encaixam. E por que não se encaixam? O Brax quer contratar, só que fala de uma forma polida. O Muzi fala que tem que vender. Aí lá no futebol, o técnico diz que tem que contratar. O Siga fica vetando contratações do técnico. No meio de tudo isso, fica a torcida pensando assim, em quem eu acredito? Sabe? Para que caminho eu vou? Então por que eu estou dizendo isso? Porque o Dudu, cara, se o Atlético fizer um negócio com o Dudu próximo do que o Cruzeiro fez em valores, é um tapa na cara, inclusive do senhor Bruno Musi, uma burrice, que vai olhar para você assim, o quê? £1,800 para um jogador de 33 anos, que não é o que nós estamos de fato precisando. Que não joga há 3 anos. E que não joga há 3... Cara, peraí. Everton, mas quando foi pro Cruzeiro, a situação era outra. O Cruzeiro estava montando um grande elenco, a não ser que prometeram para ele ser titular. Mas se ele não fosse titular no Cruzeiro, não mudava muita coisa. Entenda isso, Everton. O torcedor ele não se preocupa com a dívida. Se o time ganha... Preocupa sim. Se o time ganha como ganhou em 2021 na bolha do Thiago não preocupa. Se o time ganha, igual ganhou em 2021 no caso do Atlético, e a dívida explode, o torcedor não tá nem aí. O torcedor quer título, o torcedor quer ganhar, o torcedor gosta do time ganhando. Não, ele quer que sejam verdadeiros com eles. O torcedor, mas isso aí nunca foram. Nunca foram. Você acabou de pensar aí, das mentiras ditas, das promessas feitas e não cumpridas. Em momento algum usei a palavra mentira, eu só disse que o que se... Não, promessas feitas e não cumpridas são mentiras, o que se diz a diretoria do Atlético não dá para escrever. Você só foi elegante na fala. Quando eu falo da diretoria do Atlético, eu digo dos proprietários da SAF. Você trabalha com gente que está te ensinando a ficar cuidadoso. Verdade. Não estou falando dos diretores. Pelo amor de Deus, não estou falando do Paulo Brax, que eu acho um baita cara. Não estou falando do Cuca e faço ressalva em relação a um cara que é proprietário da SAF, é sócio da SAF, mas não é o principal, que é o Ricardo Guimarães. O resto, meu amigo, eu não acredito. Eu admito, não acredito. Mas voltando sobre a situação envolvendo dívida, o torcedor, de verdade, ele só se preocupa e fala de dívida quando o time começa a ir mal, quando está em crise. Porque quando vence, o torcedor não liga para a dívida. E a questão do salário do Dudu conferir. E aí eu recebi agora uma informação, responderam o que eu perguntei,
de que, primeiro, que não tenha certeza de que o Dudu vai para o Atlético, mas se for, vai ser pela metade do que ele ganha no Atlético, porque tem um limite de folha e um limite orçamentário dentro do clube. Sim. Então seria menos do que ele ganha no Cruzeiro. Mas o período contratual você não perguntou. Não, mas seria menos. Menos de 1 milhão. Menos do que ele ganha no Cruzeiro. Então, se for assim, aí eu já começo a repensar Não, tudo. mas menos do que ele ganha no Cruzeiro, ele ganha 1.800 no Cruzeiro. Pode ser 1.799. Não, mas é porque aí dentro do limite orçamentário Qual do que é o Atlético, limite orçamentário? de Falou? folha. Não Tem falou. média salarial no clube? Média. Não estou dizendo que tem teto. Não pagamos mais. tem Não é teto, isso. parece Média. que tem O teto é Média. o Hulk, né? Uma vez já apareceu uma informação de que viria por um salário bem diferente da primeira vez pro Cruzeiro, não é? Mentiram, viu? Alguém- Eu tô vendo aqui, ó, falou metade do salário do Dudu. Não vem. Não, metade. Não, o Dudu não vai Então, Dudu então não vai pro cada um. Atlético Depende, metade do salário. depende. Só dizendo. Depende. 20 Quer saber anos- o que 20 anos de depende? contrato? É isso. Bom, meus queridos, é isso aí. Dudu, que tem um salário altíssimo, beirando aí 1.800. Como ele já tá vindo sem custo nenhum, né? Se for chegar ao Galo, seria sem custo nenhum, porque tá vindo de uma rescisão de contrato, então o jogador é dono do seu passe. Isso acarretaria em luvas diluídas no salário do atleta, né? Então, por mais que tenha uma redução salarial, as luvas acabam dando uma compensada aí. Então, eu creio que o Dudu não viria para ganhar um salário aí menos de 1.300.000, 1.400.000 com luvas já diluída no contrato aí, um contrato mais ou menos de uns 2 ou 3 anos aí. Eu acho que o Dudu não viria por menos disso, porque já tem outros clubes interessados aí no jogador. Eu acho que não vale loucura. Se o jogador tiver com vontade e se topar reduzir o salário aí por um teto que vale a pena, sei lá, 1.100.000, 1 milhão ali com luvas já diluída, eu acho que valeria a pena ali os 2 aninhos de contrato. Acho que o Dudu ainda tem uma lenha pra queimar ainda, mas mais do que isso já seria loucura. Eu acho que não valeria a pena. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. Comenta aqui abaixo, se inscreva, deixa o like. Eu vou ficando por aqui a qualquer momento, eu tô de volta com mais notícias, mais informações, caso essa novela aí tenha novos capítulos. Beleza, meus queridos? Vou ficando por aqui. Eu fui.